Se realmente vales tanto como dizes, aceita a proposta dele. Assim saberemos quanto de ti existe sem usares o meu apelido. Às 8h20 da manhã, o átrio do Miradouro do Douro parecia preparado para uma fotografia de revista. A luz do porto atravessava as grandes janelas, refletia no mármore claro e transformava cada superfície em algo impecável. Constança Valente sabia que aquela aparência era enganosa. Passara 40 minutos a rever incidências com a equipa de operações e tinha encontrado 3 quartos bloqueados por uma avaria do sistema de climatização, uma entrega de roupa de cama atrasada e, o mais grave, uma discrepância no plano de segurança da zona que devia ser remodelada. Em menos de 1 hora, chegaria o grupo investidor com o qual Lourenço passara semanas a negociar. Constança pediu a um técnico que lhe mostrasse as plantas atualizadas e começou a calcular uma alternativa para evitar que a visita passasse pela ala afetada. Madalena Castro, a diretora de operações do hotel, observou como Constança percorria os documentos sem perder tempo a procurar culpados. Não confiava totalmente nela. Para Madalena, os membros da família Ataíde apareciam quando havia câmaras, anunciavam remodelações e desapareciam quando era preciso explicar a um funcionário por que motivo devia cobrir 2 turnos. No entanto, Constança não estava a perguntar quem tinha cometido o erro, mas sim quanto tempo demorariam a corrigi-lo. Se fecharmos este corredor, movermos a apresentação para o terraço interior e mostrarmos primeiro os quartos renovados, ganhamos 2 horas, disse ela. Madalena respondeu que o fornecedor precisava de autorização financeira para enviar uma equipa adicional. Constança olhou para o relógio e pediu que preparassem o orçamento. Nesse instante, apareceu Lourenço Ataíde, de fato cinzento, expressão serena e aquela forma de caminhar que fazia sempre parecer que o edifício lhe pertencia, mesmo antes de entrar. Lourenço ouviu o resumo sem interromper, mas Constança conhecia demasiado bem o pequeno movimento da sua mandíbula quando alguém tomava uma decisão antes dele. Já está resolvido, acrescentou ela, apontando para o percurso alternativo no tablet. Não é preciso cancelar a visita e evitamos mostrar uma zona que hoje não é segura. Lourenço sorriu para Madalena e ignorou a esposa. Obrigado. Deixa-nos um momento. A diretora afastou-se com uma pasta contra o peito. Constança esperou até ficarem sozinhos, junto ao elevador de serviço. Não mudei nada do contrato, esclareceu. Apenas o itinerário. Lourenço carregou no botão do elevador, depois retirou o dedo sem subir. Não é o itinerário que me incomoda. A voz dele era baixa. É voltares a comportar-te como se precisasses de demonstrar diante de todos que sabes mais do que eu. Constança sentiu a velha tentação de responder com suavidade. Durante anos aprendera a reconhecer o ponto exato em que uma conversa profissional se transformava para Lourenço numa questão de orgulho. Antes costumava recuar. Naquela manhã não o fez. Não estou a demonstrar nada. Havia um problema e eu solucionei-o. Ele soltou um riso breve e olhou para o corredor para ver se alguém se aproximava. Depois abriu uma porta lateral que comunicava com a zona de serviço e indicou-lhe que entrasse. Ali, entre caixas de vinho e estantes metálicas, o seu rosto perdeu o sorriso. Ninguém veio pagar para ouvir a esposa do diretor a dar lições de gestão. Constança permaneceu imóvel. Lourenço continuou. Tens de entender qual é o teu lugar. Se não usasses o meu apelido, em todas estas reuniões continuarias a ser uma funcionária competente e nada mais. Do outro lado de uma porta interior, Henrique Ataíde acabava de parar com uma pasta debaixo do braço. Tinha descido para comprovar pessoalmente a rota antes da chegada dos investidores e reconheceu a voz do seu filho antes de tocar na maçaneta. A princípio, pensou que tinha ouvido uma frase tirada do contexto. Depois ouviu Lourenço acrescentar que Constança devia agradecer por ter entrado numa família que lhe dera oportunidades que sozinha teria demorado anos a conseguir. Henrique não abriu a porta, ficou quieto com os dedos apoiados no metal frio, enquanto uma vergonha densa lhe subia pelo pescoço. Não era apenas o que Lourenço dizia, era a facilidade com que o dizia, como se aquela humilhação tivesse uma história, um costume e um lugar perfeitamente instalado dentro do casamento. Constança olhou para o marido durante vários segundos. Não chorou
e também não levantou a voz. Achas mesmo que tudo o que fiz aqui existe porque casei contigo? Lourenço desviou o olhar para as garrafas alinhadas. Acho que às vezes te esqueces de que entraste numa estrutura que já estava construída. Ela respirou devagar. E tu esqueces-te de quem estava contigo quando essa estrutura quase perdeu o contrato de Braga. O rosto de Lourenço endureceu. Aquilo era precisamente o que ele não suportava recordar. 2 anos antes, Constança tinha encontrado o erro que podia ter custado milhões ao grupo e tinha permitido que a solução fosse apresentada publicamente como uma decisão conjunta. Não transformes isto numa competição, respondeu ele. Constança abriu a porta para o corredor. Eu não transformei isto numa competição, apenas deixei de perder de propósito. Se esta história te intriga, subscreve e acompanha-me até ver o que acontece quando alguém deixa de aceitar o lugar que outros escolheram para ela. Constança voltou ao átrio, sem saber que Henrique continuava imóvel atrás da porta interior. Durante a visita dos investidores, não deu um único sinal do que tinha acontecido. Reorganizou o percurso, coordenou a equipa técnica e evitou que a avaria afetasse a apresentação. Lourenço recuperou o seu tom encantador e explicou as virtudes do projeto como se os minutos anteriores Constança não se afastou, mas também não respondeu ao gesto. Henrique apareceu no final da visita e limitou-se a cumprimentar. Os seus olhos cruzaram-se com os dela apenas por um instante. Não havia defesa, pedido de desculpa, nem indignação visível. Aquilo doeu a Constança mais do que esperava. Quando os investidores se foram embora, Madalena aproximou-se para confirmar que a incidência técnica ficaria solucionada antes da noite. A tua mudança de percurso salvou-nos de uma situação incômoda, admitiu. Constança agradeceu o comentário e perguntou pelos turnos do fim de semana. Não queria falar de Lourenço com ninguém. Enquanto reviam horários, viu Henrique atravessar o átrio sem parar. Dirigiu-se diretamente ao carro que o esperava lá fora. Constança sentiu uma pontada de decepção. Estava quase certa de que ele tinha passado perto da zona de serviço durante a discussão, embora não soubesse o quanto ele tinha ouvido. Durante anos defendera Henrique, quando outros o descreviam como um homem frio. Tinha dito que o seu silêncio era prudência. Naquela tarde começou a interrogar-se se na realidade o silêncio dos Ataíde era apenas mais uma forma de se protegerem uns aos outros. Lourenço encontrou-a no parque de estacionamento às 6h30. Já não parecia zangado. Apoiou-se contra o carro e estendeu-lhe as chaves como se amanhã tivesse sido um pequeno mal-entendido. Jantamos fora e deixamos isto para trás. Constança guardou o telemóvel na carteira. Não. Ele franziu o sobrolho. Não o quê? Não vou deixar isto para trás porque tu decidiste que já passou. Lourenço suspirou com impaciência. Constança, tive pressão a semana toda. Disse coisas que não devia. Ela esperou um pedido de desculpa. Mas chegou uma explicação. Também podias evitar corrigir-me diante da equipa quando sabes como funciona esta empresa. Constança sentiu então uma clareza incômoda. Mesmo arrependido, Lourenço continuava a falar como se o dano tivesse sido provocado por ela. Esta noite não volto para casa contigo, disse. Preciso de pensar sem que transformes a minha reação no problema. Instalou-se numa pequena casa que conservava no bairro de Sedofeita desde antes de casar e que durante anos tinha alugado por temporadas. Estava vazia naquela semana. Ao entrar encontrou pó sobre uma estante e uma chávena antiga num armário, mas também algo que tinha esquecido o silêncio sem vigilância. Descalçou os sapatos, abriu as janelas e deixou a carteira sobre uma cadeira. Durante 1 hora não fez nada. Depois abriu o portátil e procurou um e-mail recebido 7 meses atrás. Era uma oferta para dirigir operações numa cadeia hoteleira com sede em Lisboa. Tinha-a rejeitado sem contar a Lourenço. Naquele momento ele tinha acabado de perder uma licitação importante e Constança tinha temido que aceitar um cargo superior ao dele acabasse de quebrar algo que já estava frágil. Leu a sua própria resposta de rejeição e sentiu vergonha, não por ter escolhido o casamento, mas por se ter convencido de que renunciar era uma forma de amar. Às 9h15 tocou a campainha. Constança pensou que seria Lourenço e esteve quase a não abrir. Olhou pelo olho mágico e viu Henrique Ataíde sozinho, sem motorista e com uma pasta em pele na mão. Aquilo era tão pouco habitual que abriu antes de decidir se queria vê-lo.
Como sabes que estou aqui? Perguntou. O apartamento continua a figurar como morada de contacto secundária num documento antigo, respondeu ele. Constança cruzou os braços. Se vens explicar-me que Lourenço está sob muita pressão, podes poupar a viagem. Henrique negou com a cabeça. Não vim defendê-lo. Entrou apenas quando ela se afastou. Ficou de pé na sala, olhou em redor e deixou a pasta sobre a mesa. Ouvi o que ele te disse esta manhã. Constança sentiu que algo dentro de si endurecia. Então também sabes que não fizeste nada. O homem mais velho olhou para a janela aberta. Da rua subiam vozes, pratos de um restaurante próximo e o ruído de uma mota. Porque levo demasiados anos a intervir depois de o meu filho fazer algo mal. Pago, corrijo, suavizo, recoloco pessoas, dou explicações. Sempre pensei que evitava danos maiores. Constança olhou para ele com incredulidade. E hoje decidiste fazer experiências com o meu casamento. Henrique apertou os lábios. Hoje decidi não voltar a corrigi-lo, antes de saber até onde ele chega, quando ninguém lhe retira as consequências. Constança apontou para a porta. Se isto é uma lição para Lourenço, não me uses como material didático. Henrique assentiu lentamente. Precisamente por isso vim oferecer-te uma escolha. Abriu a pasta e colocou sobre a mesa um documento de delegação interna. Constança reconheceu o logótipo do grupo e o nome do Miradouro do Douro. Durante 45 dias, terás autoridade operativa completa sobre o hotel, disse Henrique. Pessoal, fornecedores, orçamento já aprovado, estratégia de reabertura e calendário. Lourenço não poderá revogar uma decisão tua. Constança leu as primeiras páginas, sem se sentar. Queres que dirija o hotel que ele tenta vender? Sim, para demonstrar-lhe que sou capaz. Henrique demorou demasiado a responder. Quero ver o que acontece quando cada um tem de responder pelas suas próprias decisões. A frase pareceu-lhe deliberadamente ambígua. Constança fechou a pasta. E o que ganhas tu? Informação que devia ter procurado há anos. Ela levantou os olhos. Isso não é uma resposta. É a única que te vou dar esta noite. A condição apareceu na última página. Henrique não interviria em disputas profissionais entre Constança e Lourenço durante o período de 45 dias. Não poderia ordenar ao seu filho que cooperasse, devolver recursos retirados por ele, nem resolver bloqueios criados por nenhum dos dois. Constança leu 2 vezes e soltou um riso sem humor. Dás-me autoridade e, ao mesmo tempo, tiras-me a única pessoa que poderia obrigar Lourenço a respeitá-la. Henrique respondeu. Se ele precisa que o pai lhe ordene a respeitar a tua autoridade, então o problema já tem uma resposta. Constança caminhou até a janela. A proposta era absurda, perigosa, e num lugar que não queria admitir, era irresistível. O que acontece se eu fracassar? O hotel seguirá o processo de venda. E se resultar, Henrique sustentou o seu olhar. Então terás de decidir o que queres fazer com o que tiveres descoberto. Constança voltou à mesa e passou os dedos pela borda do documento. Tenho uma condição. Henrique esperou. Se eu errar, não vais arranjar as coisas às escondidas. Não ligarás a um fornecedor, não moverás dinheiro. Não enviarás ninguém para me salvar por eu ser tua nora. Pela primeira vez desde que tinha chegado, o rosto de Henrique mudou. Pareceu quase satisfeito, embora não tivesse sorrido. Aceite. Ela acrescentou. E não quero relatórios sobre Lourenço. Não quero que me contes o que ele te diz, nem o que tenciona fazer. Aceite. Constança pegou numa caneta. A sua mão parou antes de assinar. Não confiava plenamente em Henrique e sabia que aquela proposta podia esconder interesses que ainda não via, mas também compreendia que rejeitá-la, por medo da reação de Lourenço, seria repetir exatamente o padrão que mantivera durante anos. Assinou. 45 dias, disse. Henrique guardou a sua cópia. 45. Lourenço ligou 11 minutos depois de Henrique se ir embora. Constança atendeu porque não queria começar aquela nova etapa a esconder-se. O meu pai acabou de me dizer o que fez, disse ele. O seu tom era tão tranquilo que resultava mais inquietante do que um grito. E quero saber se aceitaste. Sim. Houve um silêncio. Depois Lourenço soltou uma breve gargalhada. Perfeito. Constança esperava raiva, mas ele continuou com uma amabilidade quase teatral. Desfruta dos teus 45 dias.
A sério, faz mudanças, dá ordens, move móveis, se te apetecer. Não vou brincar aos diretores de hotel. Claro que não. A suavidade da sua voz tornou-se cortante. Apenas lembra-te de que quando terminar a experiência do meu pai, todos continuaremos aqui. Tu também terás de voltar ao teu lugar. Constança fechou os olhos. Esse lugar já não existe, Lourenço. Na manhã seguinte chegou ao Miradouro do Douro, antes das 7. Não levava um fato novo, nem tinha preparado um discurso. Reuniu os responsáveis de cada área durante 20 minutos e explicou que não esperava lealdades pessoais. Quero que quem tome uma decisão consiga explicar por que a tomou. Nada mais. Alguns rostos mostraram alívio, outros cautela. Madalena permaneceu ao fundo com os braços cruzados. Quando terminou a reunião, aproximou-se de Constança e pediu-lhe para falar em privado. Entraram num pequeno escritório junto à área administrativa. Madalena fechou a porta. Antes que comecemos, preciso de saber uma coisa. A tua autoridade é real ou apenas até que Lourenço ligue? Constança sustentou o olhar. É real. Madalena respirou fundo. Então temos um problema. Tirou o telemóvel do bolso, mas não o desbloqueou. Ontem à noite, Lourenço ligou a 3 responsáveis de departamento. Constança não disse nada. Madalena continuou. Pediu-lhes que continuassem a enviar os relatórios de ocupação, compras e pessoal diretamente para ele. Disse que não valia a pena discutir contigo, que bastava deixar-te decidir pequenas coisas e esperar. Constança sentiu um frio lento no estômago. Esperar pelo quê? Madalena observou-a com uma mistura de incômodo e desafio. Que te equivocasses o suficiente para que Henrique tivesse de te tirar o cargo. Constança olhou através do vidro do escritório. Lá fora, vários funcionários preparavam o pequeno almoço, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas do átrio. Tinham passado apenas umas horas desde que assinara. Lourenço já não estava a discutir com ela como marido. Estava a organizar o hotel para que o seu fracasso parecesse inevitável. E pela primeira vez, Constança compreendeu que aqueles 45 dias não iam decidir apenas quem podia dirigir o Miradouro do Douro. Constança saiu do gabinete de Madalena com a sensação de que o chão do hotel tinha mudado de inclinação. Não tinha passado nem uma manhã desde a sua nomeação e Lourenço já tinha construído uma rede paralela de obediência. Podia ter ligado a Henrique e exigir que interviesse e recordar o documento que acabavam de assinar. Mas fazê-lo teria transformado a sua primeira decisão num pedido de auxílio. Reuniu os 3 responsáveis mencionados por Madalena e não lhes perguntou por que tinham aceite informar Lourenço. Pediu-lhes algo mais incômodo, que escolhessem uma única cadeia de comando. Podem continuar a enviar-lhe relatórios se quiserem. Mas qualquer decisão que afete este hotel terá nome, data e responsável. Ninguém respondeu logo. Constança deixou claro que não castigaria lealdades anteriores, mas também não permitiria ordens sem assinatura. A medida pareceu demasiado simples para alguns, embora tenha mudado o ambiente de imediato. Durante anos, muitas decisões tinham sido tomadas através de chamadas informais da família Ataíde, mensagens que nunca apareciam nos registros e favores que depois ninguém reconhecia. Constança pediu que todas as autorizações relacionadas com o Miradouro do Douro ficassem documentadas dentro do sistema interno. Madalena observou-a enquanto falava e pela primeira vez deixou de a ver como uma esposa com privilégios. Isso vai irritar muita gente, advertiu quando ficaram sozinhas. Constança respondeu que preferia uma queixa escrita a uma ordem invisível. Depois pediu-lhe uma lista completa de contratos pendentes, avarias adiadas e vagas por preencher. Se Lourenço queria transformar aqueles 45 dias numa aprovação, ela precisava de saber exatamente em que terreno estava a pisar. O inventário foi pior do que o esperado. Havia quartos fechados para reparações que estavam adiadas há meses, uma cozinha auxiliar a trabalhar com equipamentos provisórios e um terraço cujo sistema elétrico devia ser revisto antes de qualquer evento. Além disso, 2 vagas de manutenção continuavam congeladas, porque o hotel era considerado um ativo em processo de desinvestimento. Constança entendeu então que Lourenço ainda não tinha precisado de sabotar nada. O simples plano de venda já tinha enfraquecido a operação. Em vez de anunciar uma remodelação grandiosa, convocou os chefes de área
e pediu-lhes 3 prioridades que afetassem diretamente o serviço. Queria arranjar primeiro o que um cliente ou um funcionário sofria todos os dias. A decisão decepcionou os que esperavam uma estratégia espetacular, mas Madalena começou a tirar notas com uma atenção diferente. À meio da manhã, Constança recebeu o primeiro obstáculo direto. O fornecedor de climatização informou que a equipa adicional solicitada no dia anterior não se podia deslocar porque a autorização de compra continuava retida na sede. Ela ligou ao responsável financeiro e descobriu que Lourenço tinha pedido para rever pessoalmente qualquer despesa extraordinária do hotel, apesar da delegação assinada por Henrique. Constança não discutiu. Solicitou por escrito a norma que justificava aquela retenção. Não existia. Então, utilizou uma verba de manutenção já aprovada e contratou uma empresa local com capacidade imediata. Era mais pequena, mas podia resolver o problema em 2 dias. Quando Lourenço soube, ligou-lhe para dizer que tinha saltado procedimentos. Constança leu-lhe o número exato da verba orçamental. Pela primeira vez, ele não teve uma objeção administrativa para se esconder atrás da sua raiva. A conversa terminou com uma frase seca de Lourenço. Não confundas encontrar uma lacuna com saber dirigir uma empresa. Constança deixou o telemóvel sobre a mesa e continuou a trabalhar. Naquela tarde visitou as áreas da lavandaria, manutenção e cozinha juntamente com Madalena. Ouviu mais do que falou. Descobriu que vários funcionários andavam há meses a fazer turnos adicionais porque ninguém queria contratar pessoal para um hotel que talvez fosse vendido. Uma empregada de andares explicou-lhe que a incerteza estava a afetar inclusive as baixas médicas, porque muitos temiam parecer dispensáveis. Constança decidiu autorizar 2 contratos temporários e reorganizar os turnos antes de gastar um cêntimo em decoração. Não era uma decisão heróica nem chamativa, mas provocou algo que não esperava. No dia seguinte, vários funcionários começaram a recorrer a ela diretamente em vez de procurarem Lourenço. Lourenço reagiu sem a confrontar. Essa foi a parte que mais inquietou Constança. Em vez de bloquear as contratações, transferiu um chefe de compras e uma coordenadora comercial para outro projeto do grupo com efeito imediato. Ambos conheciam de cor os acordos do Miradouro do Douro e a sua saída deixava lacunas difíceis de preencher. Oficialmente, Lourenço tinha autoridade para mover pessoal entre projetos corporativos que não estivesse atribuído em exclusivo ao hotel. Constança leu as notificações e compreendeu a jogada cada vez que ela solucionasse um problema. Ele podia retirar uma peça sem violar de forma explícita a delegação. Madalena esperava que ela ligasse a Henrique. Constança não o fez. Se cada obstáculo for parar ao gabinete dele, Lourenço terá razão numa coisa, disse. Parecerá que esta autoridade não é minha. Para substituir o chefe de compras, Constança pediu a Madalena que recomendasse alguém do próprio hotel. Escolheram uma supervisora administrativa que estava ali há 8 anos e conhecia fornecedores, preços e prazos melhor que vários diretores da sede. A mulher hesitou no início porque jamais tinha ocupado um cargo de tal responsabilidade. Constança ofereceu-lhe apoio, um complemento temporário e a possibilidade de manter o posto se o resultado fosse bom. Com a coordenadora comercial foi mais difícil. Em vez de procurar uma substituição imediata, Constança reduziu a campanha prevista para a reabertura e concentrou a promoção em clientes habituais e empresas locais. Aquela estratégia poupava dinheiro e reduzia a dependência da sede. Lourenço tinha tentado enfraquecê-la retirando experiência. Sem querer, estava a obrigá-la a construir uma estrutura menos dependente dele. Durante a primeira semana, os números começaram a mover-se numa direção modesta, mas favorável. Não havia milagres. Continuavam a existir quartos fora de serviço e contratos pendentes. Mas as queixas internas diminuíram e a equipa de manutenção recuperou parte do atraso. Madalena levou a Constança um relatório de ocupação e assinalou que 2 empresas do Porto tinham pedido para reservar salas para setembro. Há 3 meses que ninguém do hotel conseguia algo assim sem passar pela sede, comentou. Constança sorriu de leve. Não queria transformar cada avanço numa vitória contra o marido. Ainda assim,
Naquela tarde sentiu pela primeira vez que o Miradouro do Douro podia sobreviver sem ser vendido. Essa ideia modificou o seu objetivo. Já não se tratava apenas de demonstrar que conseguia gerir durante 45 dias. Queria descobrir se existia uma alternativa real à venda. Quando o comunicou a Lourenço, ele ficou em silêncio por uns segundos. Tinham combinado encontrar-se num café perto do hotel, porque Constança ainda não queria regressar a casa. "Agora queres mudar a estratégia do grupo?" perguntou. Ela explicou que não estava a decidir por todo o grupo, mas sim a avaliar o ativo que tinha sob a sua responsabilidade. Lourenço apoiou ambas as mãos na mesa. "O hotel está há 2 anos a perder margem de lucro." Constança respondeu que também estava há meses sem receber investimento suficiente, porque todos davam a venda como certa. Ele acusou-a de confundir uma semana de entusiasmo com uma recuperação sustentável. Desta vez, Constança não defendeu a sua capacidade. "Então deixa-me fracassar com as minhas decisões", disse. "Mas para de retirar pessoas e bloquear despesas, para depois chamares a isso um fracasso meu." A expressão de Lourenço mudou apenas o suficiente para confirmar que tinha compreendido. Constança impôs uma condição concreta. Se Lourenço queria participar no Miradouro do Douro, devia fazê-lo através dos canais formais, com responsabilidades definidas e sem ordens paralelas ao pessoal. Se não aceitasse, devia manter-se de fora durante o resto do período. Lourenço olhou para ela com uma mistura de surpresa e ofensa. "Estás a falar comigo como se eu fosse um fornecedor. Estou a falar contigo como com alguém que está a intervir num projeto que eu dirijo." Ele deixou escapar um riso amargo. "O meu pai deu-te uma assinatura e já julgas que mudaste de classe." A frase magoou Constança, mas não a desviou. Levantou-se, deixou dinheiro para os cafés e disse que a conversa podia continuar quando ele decidisse se queria colaborar ou competir. Lourenço não a seguiu. Nessa noite, no entanto, enviou-lhe uma mensagem breve. "De acordo, farei as coisas como queres." Durante os 3 dias seguintes, Lourenço cumpriu aparentemente a sua palavra, deixou de ligar aos responsáveis do hotel e aprovou sem atrasos 2 processos que dependiam da sede. Inclusive enviou a Constança informação útil sobre um antigo acordo energético que podia reduzir custos. Ela desconfiava, mas também sabia que transformar toda a cooperação numa armadilha tornaria impossível saber se o seu marido podia mudar. Aceitou a ajuda sem fingir intimidade. Numa videochamada, Lourenço falou do projeto com respeito e evitou corrigi-la diante de outros diretores. Ao terminar, perguntou-lhe se continuava a dormir em Sedofeita. Constança disse que sim. "Podias voltar", murmurou ele. "Não para fingir que não aconteceu nada, apenas para falarmos." Ela respondeu que ainda não estava preparada. Lourenço não insistiu, e aquela contenção produziu nela uma esperança que preferia não nomear. Essa esperança durou até sexta-feira à tarde. Um fornecedor de produtos de banho com o qual o hotel trabalhava há quase uma década cancelou de forma repentina uma entrega necessária para a reabertura. Alegou mudanças internas e falta de disponibilidade. Madalena assegurou que a explicação não fazia sentido, porque a encomenda estava confirmada há semanas. Constança ligou pessoalmente ao responsável comercial. A princípio recebeu respostas vagas, mas ao mencionar que estavam a avaliar a renovação do contrato anual, o homem ficou nervoso. "Não me quero meter em assuntos familiares", disse. Constança ficou em silêncio. Ele acabou por admitir que tinha falado com Lourenço 2 dias antes. Segundo lhe explicou, Lourenço tinha recomendado não comprometer demasiado estoque com o Miradouro do Douro, porque a direção atual podia mudar após a avaliação. Constança sentiu uma pressão fria atrás dos olhos, mas manteve a voz estável. "Que palavras utilizou exatamente?" O fornecedor hesitou. Disse que não fazia sentido alterar acordos a longo prazo, devido a uma gestão provisória, que em poucas semanas tudo voltaria à normalidade. Constança agradeceu a sinceridade e desligou. Madalena estava à sua frente. "Queres que ligue a Henrique?" perguntou. Constança negou com a cabeça. Aquilo já não era uma suspeita nem uma interpretação emocional. Lourenço tinha prometido respeitar os canais formais e, ao mesmo tempo, estava a transmitir a terceiros que a sua autoridade era uma anomalia temporária.
Constança abriu a lista de fornecedores e pediu alternativas. Primeiro resolvemos a entrega, disse. Depois falarei com ele. Madalena perguntou se ela pensava mesmo manter o contrato com alguém que tinha cedido à pressão. Não, mas não vou castigar o hotel antes daquele que criou o problema. Encontraram uma empresa de Aveiro capaz de cobrir a encomenda parcial com 48 horas de margem. O custo era um pouco maior, mas oferecia condições flexíveis para um acordo anual. Constança negociou diretamente e conseguiu que parte do aumento fosse compensada com uma redução de embalagens e entregas agrupadas. Quando terminou a chamada, eram quase 9 da noite. Madalena deixou 2 cafés na mesa. Não esperava isto de ti, disse. Constança ergueu uma sobrancelha. O que esperavas? Madalena não disfarçou a resposta. Que ligasses ao teu sogro assim que Lourenço começasse a mover peças ou que despedisses qualquer um que tivesse falado com ele. Constança olhou para os documentos espalhados. Eu também teria esperado isso de alguém desta família há uns meses. A frase fez Madalena sorrir pela primeira vez, sem reservas. Na segunda-feira, Constança marcou um encontro com Lourenço, numa sala pequena do hotel. Não quis reunir-se em casa nem num restaurante onde a conversa se pudesse misturar com recordações do casamento. Colocou sobre a mesa o cancelamento do fornecedor e o registro da nova contratação. Disseste que ias respeitar a minha autoridade. Lourenço folheou os papéis com aparente indiferença. Não dei nenhuma ordem. Disseste a um fornecedor que a minha gestão terminaria em breve. Ele encolheu os ombros. É uma possibilidade. Constança olhou-o fixamente. Não. Apresentaste o facto como uma certeza. Lourenço respondeu que estava a proteger relações comerciais construídas durante anos. Segundo ele, não podia permitir que uma administração temporária modificasse contratos estratégicos por impulso. Constança sentiu que a palavra temporária trazia toda a conversa escondida lá dentro. O que teria de acontecer para que deixasses de me ver como alguém de passagem? Perguntou Constança. Lourenço levantou os olhos. Durante um instante, pareceu surpreendido com a pergunta. Depois respondeu com uma sinceridade mais cruel do que qualquer insulto. Terias de entender que isto não é teu. Constança apoiou as mãos na mesa. Nunca disse que fosse. Não é preciso. O meu pai entregou-te um hotel. Todos te obedecem. E agora estás a repensar uma venda que ando a preparar há meses. O que achas que parece? Ela compreendeu que Lourenço não estava a defender uma estratégia empresarial. Estava a defender uma hierarquia. Parece que estou a fazer o trabalho de que me encarregaram. Ele negou com a cabeça. Parece que estás a desfrutar demasiado do facto de o meu pai te ter posto acima de mim. Constança podia ter-lhe recordado todos os anos em que tinha cedido protagonismo, renunciado a oportunidades e permitido que ele recebesse os créditos partilhados. Não o fez. Já não queria ganhar discussões através de sacrifícios antigos. Até que terminem os 45 dias, qualquer contacto com fornecedores do hotel tem de passar pela direção do Miradouro. Se quiseres intervir, falo por escrito e assumes a responsabilidade. Lourenço pôs-se de pé. Não me podes proibir de falar com empresas que trabalham com a minha família desde antes de tu apareceres. Não te posso proibir de falar, mas posso decidir se essas empresas continuam a trabalhar comigo depois de interferirem com uma operação em vigor. Ele olhou para ela com incredulidade. Constança acrescentou que a nova empresa de Aveiro iria assegurar o fornecimento. A tua chamada não parou o hotel. Lourenço fechou a pasta com força. Ainda não. A palavra ficou suspensa depois de ele sair. Constança sentiu medo, mas já não era o medo difuso de perder um casamento. Era algo mais concreto. Lourenço estava disposto a permitir danos reais só para demonstrar que ela não podia sustentar o projeto sem ele. Naquela tarde, reviu com Madalena cada dependência que ainda ligava o hotel a decisões da sede. Descobriram pagamentos, contratos tecnológicos e serviços externos que se podiam transformar em pontos de pressão. Constança não tentou tornar tudo independente de uma só vez. Teria sido caro e absurdo. Classificou os riscos, atribuiu alternativas e pediu que qualquer mudança inesperada fosse comunicada em menos de 1 hora.
Madalena comentou que parecia estar a preparar o hotel para uma tempestade. Constança respondeu: não, estou a tentar que uma discussão conjugal deixe de ser um risco operativo. 2 dias depois, Constança recebeu outra chamada do fornecedor histórico que tinha anulado a entrega. O homem soava desconfortável. Dona Constança, prefiro que isto não seja interpretado como uma queixa. Apenas pensei que devia saber. Contou-lhe que Lourenço tinha voltado a contactá-lo. Desta vez não falou de contratos nem de inventário. Assegurou-lhe que Henrique retiraria a autoridade de Constança no final da avaliação e que qualquer empresa que alterasse os seus acordos a pedido dela teria de renegociá-los depois. O fornecedor acrescentou uma frase que deixou Constança em silêncio. O seu marido disse que o melhor era esperar que tudo voltasse à normalidade. Constança agradeceu a chamada, mas depois de desligar, permaneceu vários segundos com o telemóvel na mão, incapaz de afastar aquelas palavras. Constança ficou a olhar para o átrio a partir do passadiço do primeiro andar. Lá embaixo, funcionários que uma semana antes evitavam tomar decisões, agora discutiam soluções sem esperar por uma chamada da sede. O hotel não estava salvo, mas começava a funcionar com uma lógica diferente. Lourenço continuava a acreditar que aquilo era uma anomalia destinada a corrigir-se. Constança compreendeu que o seu objetivo já não se podia limitar a completar 45 dias sem cometer erros. Tinha de demonstrar, primeiro perante si mesma, se o Miradouro do Douro se podia sustentar sob uma estrutura que não dependesse da autoridade do seu marido. E ao fazê-lo, ia obrigar Lourenço a revelar o quanto estava disposto a destruir para recuperar uma ordem na qual ela só podia existir abaixo dele. Durante os dias seguintes, Constança deixou de se perguntar o que faria Lourenço e começou a trabalhar como se cada dependência do Miradouro do Douro pudesse tornar-se uma decisão própria. Não procurava isolar o hotel do Grupo Ataíde, algo economicamente absurdo, mas sim separar o imprescindível do que existia unicamente porque durante anos ninguém tinha questionado a centralização. Madalena entregou-lhe um mapa de contratos, serviços técnicos e autorizações. Juntas identificaram onde uma chamada de Lourenço podia atrasar operações sem deixar uma ordem formal. Constança criou alternativas para os pontos mais vulneráveis e pediu a cada chefe de área que propusesse uma solução antes de escalar um problema. A mudança foi lenta, mas visível. Alguns funcionários deixaram de perguntar o que a família quereria e começaram a perguntar do que o hotel precisava. Para Constança, aquela pequena diferença tinha um peso inesperado. O fornecimento de Aveiro chegou a tempo e a empresa de climatização concluiu as reparações sem ultrapassar a verba aprovada. Além disso, a supervisora administrativa, que tinha assumido as compras, conseguiu renegociar 2 contratos que se renovavam automaticamente há anos. A poupança não era enorme, mas demonstrava que a estrutura podia responder mesmo depois de Lourenço retirar pessoal-chave. Madalena levou os números ao gabinete de Constança com uma satisfação que tentou ocultar. Se continuarmos assim, podemos abrir os quartos da ala norte 3 dias antes do previsto. Constança reviu os dados e respondeu que não anunciaria nada até testar a instalação durante 48 horas. Madalena sorriu. Começas a soar como alguém que cometeu erros suficientes para desconfiar das boas notícias. Constança retribuiu o sorriso. Cometi muitos, só que alguns nunca levaram o meu nome. Naquela mesma tarde, Madalena fechou a porta do gabinete e deixou uma pasta sobre a mesa. Há uma coisa que não te contei no primeiro dia. Constança levantou os olhos, sem se surpreender muito. Naquelas semanas tinha aprendido que quase todos no hotel guardavam alguma conversa com Lourenço. Madalena explicou que 2 dias antes da chegada oficial de Constança, ele tinha lhe ligado a pedir relatórios privados sobre cada decisão da esposa. Não queria apenas números. Tinha perguntado como reagia a equipa, quem a questionava, quanto tempo demorava a resolver incidências e se alguma vez pedia ajuda a Henrique. Madalena não tinha aceite tornar-se informadora, mas também não se tinha negado de forma frontal. Pensei que isto duraria pouco, admitiu, e pensei que enfrentar-me a ele por ti era escolher um lado numa guerra familiar. Constança entendeu a lógica, embora a confissão a magoasse.
Por que me dizes isso agora? Madalena apoiou as duas mãos na pasta. Porque acho que a pergunta importante não era o que é que tu fazias. Constança franziu a testa. A diretora contou-lhe, então, algo que tinha considerado irrelevante no início. Henrique também a tinha contactado, mas as suas perguntas eram estranhas para alguém supostamente preocupado com o rendimento do hotel. Não lhe pediu receitas diárias, previsões de ocupação nem custos. Perguntou-lhe se Lourenço respeitava as decisões de Constança, se intervinha diretamente com os funcionários e se alguma vez a obrigava a procurar apoio na presidência do grupo. Perguntou-me 2 vezes o mesmo, acrescentou Madalena. Queria saber se Lourenço era capaz de te deixar gerir sem tentar recuperar o controlo. As palavras alteraram algo que Constança andava há dias a tentar arrumar na cabeça. Recordou a noite em Sedofeita, a forma como Henrique dissera que precisava de informação que devia ter procurado há anos, a sua insistência em não intervir e aquela condição aparentemente contraditória de lhe conceder autoridade sem obrigar Lourenço a respeitá-la. Até então tinha suposto que Henrique queria testar se ela conseguia dirigir um hotel sob pressão. De repente, essa explicação deixou de fazer sentido. Se o objetivo era avaliar a sua gestão, por que razão o fundador do grupo parecia mais interessado no comportamento do filho do que nos seus resultados? Constança levantou-se e caminhou até a janela. Enviaste-lhe relatórios? Madalena negou com a cabeça. Apenas lhe disse para falar contigo se quisesse saber como iam as coisas. Constança agradeceu aquela resposta mais do que expressou. Não ligou a Henrique imediatamente. Esperou até finalizar o dia de trabalho, reviu os compromissos do dia seguinte e conduziu até a sede do grupo. O edifício estava quase vazio quando subiu ao último andar. Henrique continuava no seu gabinete a ler documentos sem casaco, como se tivesse esperado aquela visita. A Madalena contou-me que lhe fizeste perguntas, disse Constança, sem se sentar. Ele fechou a pasta que tinha à sua frente. Imaginei que ela acabaria por fazê-lo. Então, diz-me, o que estás a avaliar? Henrique sustentou o olhar. Já falamos das condições. Constança negou lentamente. Falamos da minha autoridade, não da razão pela qual te importa mais saber se Lourenço me obedece do que quanto dinheiro perde ou ganha o hotel. O silêncio de Henrique confirmou que a pergunta tinha alcançado um lugar que ainda não queria abrir. Eu sou um teste para o teu filho? Perguntou Constança. Henrique não respondeu de imediato. Não te vou mentir, disse por fim. Mas também não te vou dar uma resposta que possa mudar o teu comportamento durante estes dias. Ela sentiu uma onda de raiva. Isso é uma forma elegante de dizer que estás a manipular a situação. Henrique aceitou o golpe sem levantar a voz. É possível. Constança avançou até a sua secretária. Eu entrei nisto a pensar que tinha de demonstrar que conseguia gerir o miradouro. Se há outro objetivo e não mo dizes, estás a decidir por mim que risco devo aceitar. Henrique ficou imóvel uns segundos e depois disse algo inesperado. Se quiseres terminar agora, termina. Manterás o teu lugar no grupo. Ninguém poderá considerar isto um fracasso e eu assumirei publicamente a decisão. Constança esperava uma defesa, não uma saída. Aquela possibilidade fê-la sentir-se ainda mais desconfiada. Assim tão fácil? Perguntou. Sim. Henrique recostou-se. Não quero que continues se achas que te retirei a capacidade de escolher. Ela observou-lhe o rosto à procura de uma armadilha. E Lourenço será informado de que a decisão é minha. Constança pensou no hotel, nos funcionários que começavam a acreditar que a reabertura podia funcionar. Em Madalena a arriscar a sua posição e na satisfação que Lourenço sentiria ao interpretar a sua saída como uma confirmação. Mas havia algo mais profundo a abandonar, unicamente porque desconhecia todas as intenções de Henrique. Significava voltar a permitir que os homens daquela família definissem o significado das suas decisões. Não me vou embora, disse. Mas a partir de agora mudam as regras. Henrique entrelaçou os dedos. Constança explicou que já não queria nenhum relatório sobre as manobras de Lourenço, nem conversas privadas transmitidas por funcionários, nem observações do fundador sobre como se comportava o filho. Se Henrique esperava que ela terminasse aqueles 45 dias, teria de lhe permitir interpretar por si mesma o que acontecesse.
Não quero ganhar porque tu preparaste uma resposta para mim, acrescentou. E também não me quero transformar numa investigadora do meu próprio marido. Henrique assentiu. De acordo. Constança dirigiu-se para a porta, mas ele deteve-a com uma frase. Só te pedirei uma coisa quando chegar ao fim. Decide de acordo com o que tiveres visto, não de acordo com o que gostarias que fosse verdade. Ela virou a cabeça. Isso é exatamente o que me dá mais medo. Lourenço não respondeu. Naquela noite, Constança regressou à Sedofeita e abriu pela primeira vez o armário onde ainda guardava algumas roupas antigas. Tinha passado mais de uma semana fora da casa, que partilhava com Lourenço, e começava a compreender que aquela separação não podia continuar a ser apresentada como uma pausa informal. Escreveu-lhe uma mensagem e pediu que se encontrassem no dia seguinte. Combinaram no jardim de um café tranquilo, longe do hotel e da sede. Lourenço apareceu sem fato, com uma camisa azul que ela lhe tinha oferecido anos atrás. A escolha parecia casual, embora Constança conhecesse demasiado bem a sua capacidade para transformar memórias em argumentos. Vais voltar para casa? Perguntou ele, antes de se sentar. Não. A resposta saiu mais firme do que Constança esperava. Lourenço baixou o olhar, mas não discutiu. Constança explicou-lhe que permaneceria em Sedofeita até ao final do período do hotel e que não falariam de reconciliação enquanto cada desacordo profissional acabasse transformado numa luta para ver quem tinha mais poder. Lourenço pareceu cansado, não agressivo. Sei que fiz coisas erradas, disse. Também sei que reagi como se o teu sucesso fosse uma ameaça. Constança sentiu uma racha na defesa que tinha erguido durante dias. Era a primeira vez que ele descrevia a sua conduta sem acrescentar imediatamente uma culpa dela. Por quê? Perguntou. Lourenço brincou com a colher, porque sempre senti que o meu pai estava à espera de encontrar alguém mais preparado do que eu. E ultimamente, quando te vê trabalhar, tenho a sensação de que já o encontrou. Constança não esperava aquela confissão e por um instante voltou a ver o homem vulnerável por quem se tinha apaixonado. Lourenço não pediu que abandonasse o hotel. Pelo contrário, ofereceu-lhe informação sobre um fornecedor tecnológico que podia resolver um problema do sistema de reservas e reconheceu que a estratégia de venda tinha deixado demasiadas reparações pendentes. Durante os dias seguintes cumpriu a sua palavra de forma surpreendente. Ligou a Constança antes de contactar com qualquer área do Miradouro, respondeu às solicitações sem atrasos e ajudou a desbloquear um contrato que estava parado há semanas. Quando uma avaria ameaçou fechar temporariamente a cozinha principal, Lourenço conseguiu que outro hotel do grupo emprestasse equipamento enquanto as peças não chegavam. Não tentou atribuir a si próprio o mérito. Madalena observou a mudança com cautela. Talvez ele tenha entendido que não pode continuar a lutar contra o hotel para lutar contra ti. Constança queria acreditar naquilo, embora se obrigasse a não confundir vários dias corretos com uma transformação. Uma tarde, Lourenço apresentou-se no Miradouro com 2 cafés e ficou a ajudar até que terminou uma reunião com fornecedores. Não fez comentários sobre Sedofeita nem sobre o casamento. Saíram juntos para o átrio quase vazio e, por um momento, a relação pareceu recuperar uma normalidade que Constança tinha esquecido. Nunca te perguntei se querias dirigir algo assim, disse ele, a olhar para as luzes acesas. Sempre assumi que preferias estar comigo nos projetos. Constança respondeu que durante muito tempo ela também tinha confundido estar com ele, com ocupar exatamente o lugar de que ele precisava. Lourenço recebeu a frase sem se defender. Talvez possamos fazer diferente. Constança sentiu esperança, mas desta vez não correu na sua direção. Talvez, respondeu. Era uma palavra pequena, suficientemente aberta para não se tornar ainda numa promessa. 3 dias depois, Lourenço chegou com uma pasta. Disse que se tratava de um ajuste administrativo necessário para proteger Constança de responsabilidades posteriores à reabertura. O documento estabelecia que assim que terminasse o período de 45 dias, todas as decisões extraordinárias voltariam automaticamente para a direção corporativa, enquanto a administração avaliava o futuro do hotel. Constança leu várias páginas e detetou uma cláusula adicional. A sua assinatura também reconheceria que a autoridade outorgada por Henrique tinha sido exclusivamente provisória
e sem capacidade para gerar continuidade na estrutura de direção. Isto não me protege, disse. Isto garante que, mesmo que o hotel funcione, eu renuncio antecipadamente a qualquer decisão sobre o que acontecer depois. Lourenço fechou os olhos por um instante. É uma formalidade, Constança negou. Então não precisas da minha assinatura. A tensão regressou ao rosto de Lourenço com uma rapidez que fez desaparecer a fragilidade dos últimos dias. Não podes esperar que uma experiência de 45 dias mude o organigrama de toda uma empresa. Constança deixou a pasta sobre a mesa. Não pedi para mudá-lo, mas tu queres manter aberta essa possibilidade. Ela sustentou o olhar. Quero chegar ao fim, sem ter assinado antecipadamente qual deve ser a conclusão. Lourenço caminhou em direção à janela. O meu pai está a usar-te para me questionar. Constança respondeu que também tinha dúvidas sobre as intenções de Henrique, mas isso não transformava o documento em algo inocente. Se acreditas mesmo que o hotel deve voltar para o teu controlo, defende-o quando terminar o período. Não me faças renunciar agora. Lourenço cerrou os dentes. Pensei que estávamos a tentar resolver isto. Eu também. Por isso não vou assinar algo que só funciona se eu voltar a confiar sem fazer perguntas. Lourenço pegou na pasta e foi-se embora sem se despedir. Constança permaneceu sentada durante vários minutos, mais triste do que zangada. Durante uns dias tinha acreditado que a cooperação podia ser o princípio de uma relação diferente. Agora compreendia que a mudança de Lourenço tinha um limite preciso. Podia apoiá-la, enquanto imaginasse que tudo voltaria à ordem anterior. Assim que existia a possibilidade de a sua autoridade produzir consequências permanentes, precisava de assegurar por escrito que desapareceriam. Madalena entrou pouco depois e encontrou Constança a olhar para a mesa vazia. Aconteceu alguma coisa? Constança contou-lhe unicamente o necessário. Não queria transformar a sua colega em confidente matrimonial. Seguimos com o plano, concluiu. E a partir de hoje, qualquer documento da sede que exija a minha assinatura passa primeiro por uma revisão completa. Nada de processos urgentes. Na manhã seguinte, Constança comunicou a Lourenço por e-mail que não assinaria a renúncia antecipada e que terminaria o projeto sob as condições originais. Não recebeu resposta. Durante 2 dias, o silêncio foi total. O hotel avançou para a reabertura, chegaram novos têxteis, terminou a revisão elétrica e as reservas de empresas locais superaram a previsão inicial. Madalena começou a organizar simulações de serviço para detectar falhas antes de receber os primeiros hóspedes. O ambiente era esgotante, mas também havia uma energia que não existia quando todos esperavam a venda. Constança observava essa transformação com uma mistura de orgulho e medo. Cada melhoria tornava mais evidente que o Miradouro do Douro tinha futuro. Também aumentava o valor do que Lourenço achava estar a perder. O golpe chegou a uma quinta-feira, às 9h12 da manhã. A responsável financeira do hotel pediu para falar com Constança com urgência. Trazia na mão uma lista de pagamentos que não podiam ser executados. A verba da reabertura já não está disponível, explicou. Constança pensou que se tratava de um erro contabilístico. Não era. Uma transferência interna tinha deslocado uma parte substancial do orçamento para outro projeto do grupo. A ordem estava datada de várias semanas antes, mas a sua execução tinha ficado programada para aquele dia. Constança pediu para ver a autorização original. Na última página, apareceu a assinatura de Lourenço Ataíde. O destino do dinheiro era precisamente o projeto de expansão que ele tinha defendido como alternativa à manutenção do Miradouro do Douro. Constança reviu as datas 2 vezes. A ordem tinha sido assinada antes de ela aceitar dirigir o hotel, o que significava que Lourenço podia argumentar que não a tinha criado para sabotar lá. Contudo, durante todos os dias em que tinha fingido colaborar, nunca lhe tinha mencionado que aquela transferência continuava ativa. Tinha ajudado a solucionar avarias, enviado informação e falado de recomeçar enquanto sabia que o orçamento desapareceria mesmo antes da fase mais delicada. Madalena perguntou quanto tempo tinham. A responsável calculou que se pagassem ordenados e compromissos já vencidos, não restaria o suficiente para completar várias operações essenciais da reabertura. Constança sentiu como regressava o mesmo frio de semanas antes, mas agora acompanhado de algo distinto.
Já não queria saber se Lourenço confiava nela. Queria saber até onde ele estava disposto a ir. Não ligou a Henrique. Também não ligou imediatamente a Lourenço. Reuniu Madalena, finanças e operações, e pediu-lhes um cenário real, com o dinheiro disponível, sem contar que a transferência fosse revertida. Precisava de saber o que podiam salvar, o que deviam adiar, e que decisões se revelariam irreversíveis. Quando todos saíram, Constança ficou sozinha diante do documento assinado pelo seu marido. Durante semanas tinha pensado que aqueles 45 dias tratavam de demonstrar que ela conseguia dirigir um hotel. Agora sabia que essa pergunta era demasiado pequena. Henrique observava Lourenço. Lourenço observava o quanto ela conseguia suportar sem o desafiar. E Constança começava a compreender que no final daquela provação, talvez a decisão mais importante não tivesse nada a ver com quartos, orçamentos ou reaberturas. Constança não demorou nem uma hora a compreender a magnitude do buraco. Com o orçamento transferido, o Miradouro do Douro conseguia pagar ordenados, cobrir serviços básicos e manter operacionais os quartos já disponíveis, mas não completar todas as melhorias previstas para a reabertura. Faltavam pagamentos para equipamento de cozinha, parte do mobiliário das zonas comuns e vários trabalhos técnicos que deviam ser concluídos naquela semana. Madalena propôs adiar a data. A responsável financeira sugeriu pedir uma transferência extraordinária à sede. Constança ouviu as duas opções e descartou a segunda de imediato. Se recorresse a Henrique para recuperar o dinheiro que Lourenço tinha retirado ao hotel, continuaria a depender do mesmo sistema de favores que andava há semanas a tentar desmontar. Quero um cenário de abertura com o que temos, disse. Não um cenário bonito, um possível. Na manhã seguinte, Lourenço apareceu no hotel antes que Constança lhe pudesse ligar. Entrou no seu gabinete com uma tranquilidade que resultava quase ofensiva e colocou o telemóvel na mesa. Suponho que já tenhas visto a transferência. Constança não lhe ofereceu lugar para se sentar. Perguntou-lhe por que não a tinha avisado durante os dias em que fingia colaborar. Lourenço respondeu que a ordem tinha sido assinada antes que Henrique inventasse aqueles 45 dias e que cancelá-la teria prejudicado um projeto de expansão já comprometido. Podias ter me dito. Ele encolheu os ombros. Também podias ter perguntado que recursos eram realmente teus antes de começares a reorganizar tudo. Constança sentiu que a velha lógica regressava. Qualquer informação que ele ocultasse acabava apresentada como uma ingenuidade dela por não a ter descoberto. Lourenço abriu uma pasta e mostrou uma proposta de reposição imediata do orçamento. O dinheiro podia regressar naquela mesma tarde, explicou. Se Constança reconhecesse perante Henrique que o hotel precisava de ser integrado de novo na estrutura corporativa para completar a reabertura, não exigia que abandonasse publicamente o projeto nem que admitisse incompetência, apenas devia aceitar que a autonomia operativa tinha chegado ao limite. Constança leu a primeira página e compreendeu a precisão da armadilha. Se assinasse, cada melhoria alcançada durante as últimas semanas seria reinterpretada como um parênteses sustentado finalmente por Lourenço. E isto é a tua forma de ajudar? Perguntou. Ele respondeu, sem elevar a voz. É a minha forma de evitar que transformes uma briga conjugal numa perda empresarial. Constança fechou a pasta. Foste tu que transformaste o dinheiro do hotel numa ferramenta matrimonial. Pela primeira vez, Lourenço perdeu a calma. Disse que estava cansado de que Constança apresentasse cada desacordo como uma forma de controlo, e recordou que ele trabalhara durante anos para sustentar o grupo enquanto ela podia escolher quando entrar ou sair de cada projeto. Constança ouviu sem o interromper, até que ele mencionou Lisboa. O que é que Lisboa tem a ver com isto? Lourenço calou-se, apenas um segundo tarde demais. Constança percebeu que ele sabia algo sobre a oferta que ela tinha rejeitado meses atrás, embora nunca lhe o tivesse contado. Lourenço admitiu que tinha visto o e-mail aberto no seu portátil. Rejeitaste porque sabias que não fazia sentido. Constança sentiu um golpe seco no peito. Rejeitei porque tu tinhas acabado de perder Braga e pensei que se aceitasse um cargo melhor, te iria sentir humilhado. Ele desviou o olhar. Esse silêncio confirmou mais do que qualquer resposta. Constança compreendeu então
até que ponto tinha colaborado na construção da jaula que agora a asfixiava. Nem todas as renúncias lhe tinham sido impostas por Lourenço de forma explícita. Muitas delas tinha-as antecipado ela, convencida de que proteger a fragilidade do marido era uma forma adulta de cuidar do casamento. Durante anos encolhi o mundo para que tu te pudesses sentir grande dentro dele, disse ela. Lourenço negou com a cabeça e respondeu que estava a dramatizar. Constança já não discutiu. Devolveu-lhe a proposta de reposição sem estar assinada. Não vou comprar a tua ajuda com uma declaração de dependência. Ele olhou para ela com incredulidade. Se não recuperares esse dinheiro, não vais abrir como prometeste. Constança apontou para a porta. Então abrirei de outra maneira. Lourenço foi-se embora a dizer que a realidade acabaria por corrigir o seu orgulho. Ela pensou que talvez sim, mas pelo menos seria o seu próprio erro. Henrique visitou o Miradouro 2 tardes depois. Não anunciou a sua chegada, nem pediu uma reunião formal. Encontrou Constança a rever com Madalena a redistribuição de pessoal e esperou que terminassem. Vi a transferência, disse quando ficaram a sós. Constança respondeu que não precisava que ele a corrigisse. Não vim fazê-lo. Henrique observou as plantas modificadas e os salões assinalados como fechados. Cortaste quase tudo o que Lourenço teria considerado imprescindível para uma inauguração. Constança respondeu que Lourenço confundia com frequência o imprescindível com o visível. Henrique assentiu, mas não sorriu. Depois perguntou se ela queria que ele cancelasse a ordem de transferência por abuso de autoridade. Constança sentiu uma irritação imediata. Não percebes que se o fizeres agora, tudo isto volta a ser uma experiência que só funciona porque tu decides quando começa e quando termina? Henrique aceitou a crítica e sentou-se à frente dela. Então chegou o momento de saberes o que eu não te contei. Constança fechou a porta. O homem mais velho demorou uns segundos a começar. Explicou que na manhã em que ouviu Lourenço humilhá-la, não descobriu um problema novo. Descobriu que andava há anos a minimizar um que já tinha visto de formas menos evidentes. Tinha observado como o filho interrompia Constança em reuniões, como apresentava como suas decisões partilhadas e como reagia com hostilidade cada vez que ela recebia reconhecimento independente. Henrique tinha preferido chamar a isso competitividade, feitio ou tensão matrimonial. Era mais cômodo pensar que vocês resolveriam o vosso problema, admitiu. E cada vez que Lourenço passava as marcas no trabalho, eu reparava o dano antes que ele tivesse de viver com isso. Constança não desviou o olhar. Henrique continuou durante anos. Tinha preparado Lourenço para herdar cada vez mais responsabilidade, mas acontecia sempre algo quando deixava de ter uma autoridade superior que o pudesse corrigir. Se um diretor o questionava, Lourenço afastava-o. Se um projeto falhava, encontrava uma estrutura que absorvesse o erro. Se Constança se destacava, ele transformava o sucesso dela numa ameaça. Henrique tinha começado a suspeitar de que o seu filho não se sabia relacionar com ninguém que não pudesse colocar num nível inferior, mas nunca tinha criado uma situação em que essa suspeita tivesse consequências reais. Quando te ouvi atrás daquela porta, percebi que se saísse, o repreendesse e depois o obrigasse a pedir-te desculpa, ele voltaria a fazer exatamente a mesma coisa que fizera a vida toda. Constança sentiu que a explicação começava a encaixar perfeitamente. Por isso deste-me o hotel, disse ela. Henrique negou devagar. Dei-te autoridade. O hotel era apenas o lugar onde essa autoridade podia ser real. Então, revelou o que Constança tinha começado a suspeitar. Os 45 dias nunca tinham sido concebidos para descobrir se ela sabia gerir o Miradouro do Douro. Henrique já conhecia o seu trabalho, incluindo vários projetos nos quais Constança tinha cedido o crédito a Lourenço. A pergunta era outra. Queria saber o que o filho faria quando, pela primeira vez dentro da estrutura familiar, a sua esposa tivesse um poder que ele não lhe pudesse retirar com uma chamada. Cooperaria, aceitaria limites, alegrar-se-ia por ela ter sucesso ou tentaria recuperar o controlo, mesmo que para isso tivesse de prejudicar um ativo do próprio grupo. Cada semana tinha respondido a uma parte. Constança levantou-se tão depressa que a cadeira roçou o chão. Transformaste-me num exame para o teu filho. Henrique
Não tentou suavizar a situação. Sim. A resposta enfureceu-a mais do que uma desculpa. Lembrou-lhe que ela tinha aceite gerir o hotel, acreditando que o risco era profissional, não sabendo que o seu casamento seria observado como um teste de caráter. Retiraste-me informação para que eu agisse com naturalidade. Henrique admitiu que era verdade. Constança perguntou em que é que isso diferia da forma como Lourenço decidia por ela o que devia saber para encaminhar para uma conclusão. Henrique recebeu a comparação em silêncio. Por fim disse: numa coisa importante, tu podes condenar o que fiz e ir-te embora sem me pedir permissão, mas isso não significa que o que eu fiz tenha sido correto. Constança não agradeceu a admissão. Ainda estava demasiado furiosa. Henrique abriu a pasta que trazia consigo e deslizou um documento na direção dela. Não era um prolongamento do teste, nem uma correção orçamental. Era a resolução interna, assinada no mesmo dia em que Constança aceitou os 45 dias. O texto concedia à direção do Miradouro do Douro, ao finalizar o período, a faculdade de propor a sua estrutura operativa futura e definir que executivos do grupo conservariam autoridade direta sobre o estabelecimento. Henrique explicou que se tinha obrigado por escrito a respeitar essa proposta, salvo incumprimentos legais ou financeiros objetivos. Constança leu o nome de Lourenço, entre as posições que podiam ficar de fora. Queres que eu decida se o teu filho continua a ter poder aqui? Henrique respondeu: quero que a pessoa que viveu as consequências decida de que estrutura precisa o hotel, mesmo que a tua decisão me doa. A revelação mudou o significado de todos os dias anteriores. Lourenço não tinha tentado apenas ganhar uma discussão contra a esposa. Tinha sentido, talvez, sem saber até que ponto, que a sua posição futura dependia dela. Henrique acrescentou que nunca tinha comunicado ao filho o alcance exato do documento. Lourenço sabia que a avaliação podia afetar a venda e a sua liderança, mas não que Constança teria uma capacidade formal de proposta no final. Isso ainda é pior, respondeu ela. Deixaste-o lutar às cegas e deixaste-me a mim a receber as pancadas. Henrique não discutiu. Sim. Constança fechou a pasta. Não te vou dar uma resposta agora. Ele disse que não a esperava. E não vou decidir o que tu queres que decida. Henrique sustentou-lhe o olhar. Se depois de tudo isto escolheres manter Lourenço, também respeitarei essa decisão. Constança pediu-lhe que se fosse embora. Precisava de pensar sem a presença de outro, Ataíde a explicar-lhe qual era o sentido da sua própria vida. Antes de sair, Henrique parou à porta. Há mais uma coisa que deves saber. O meu erro não começou contigo. Começou quando confundi proteger o meu filho com impedi-lo de fracassar. Constança respondeu que o facto de o reconhecer não apagava o dano. Eu sei. Henrique saiu. Ela permaneceu no gabinete até o hotel ficar quase em silêncio. Olhou para o documento e sentiu pela primeira vez o peso real da decisão que se aproximava. Podia manter Lourenço fora do Miradouro, permitir-lhe voltar com condições ou desenhar uma estrutura que reduzisse o poder familiar sobre o hotel. Nenhuma opção repararia o casamento. Nenhuma demonstraria que ela tinha razão. A autoridade que tinha desejado convertera-se numa responsabilidade que não podia delegar. No dia seguinte, Constança tomou uma decisão que surpreendeu Madalena. Não utilizaria o documento de Henrique até depois da reabertura. Não queria que a equipa agisse sabendo que o futuro de Lourenço dependia dela. Nem queria transformar os últimos dias num tribunal improvisado. Primeiro abrimos, disse. Depois decidirei o que significa tudo isto. Madalena perguntou-lhe se ainda ponderava manter Lourenço na estrutura. Constança respondeu que sim. Não porque tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque decidir movida pela raiva seria mais uma forma de permitir que ele controlasse o resultado. Queria ver o que ele faria quando já não a conseguisse persuadir, com promessas, medo ou dinheiro. Aquela resposta desconcertou Madalena, mas também confirmou algo. Constança já não procurava um castigo, procurava uma forma de não voltar a entregar a ninguém a chave da sua própria decisão. As 48 horas seguintes foram as mais exigentes desde o começo. A cozinha conseguiu concluir as reparações essenciais, o sistema de reservas ficou estável e os primeiros grupos confirmaram a sua chegada.
Algumas zonas continuariam fechadas, mas a operação podia sustentar-se. Constança até começou a acreditar que Lourenço tinha aceite o limite. Não ligou, não enviou documentos e não apareceu no hotel. Esse silêncio parecia diferente dos anteriores, menos ameaçador. No entanto, Madalena descobriu uma anomalia ao rever os turnos do dia de reabertura. A equipa técnica partilhada com outro estabelecimento do grupo, responsável por uma parte crítica do suporte elétrico e de sistemas durante as primeiras 48 horas, tinha sido reatribuída de forma repentina. A ordem não mencionava Constança nem o Miradouro, simplesmente ativava uma prioridade corporativa noutro projeto. Constança pediu a cadeia completa de autorizações. Desta vez, a assinatura de Lourenço aparecia com data recente. Não podia alegar que a ordem existisse antes do teste. Tinha retirado o apoio técnico, sabendo exatamente o que isso significava para a reabertura. Madalena estava furiosa. Isto já não é pressão, é pôr a operação em risco. Constança concordou, mas recusou cancelar a abertura de imediato. Chamaram técnicos externos. Viram que sistemas podiam ser assegurados com pessoal próprio e reorganizaram as guardas. A alternativa era possível, embora muito mais frágil. Qualquer falha importante durante as primeiras horas poderia superar a capacidade da equipa disponível. Pela primeira vez, Constança sentiu uma tentação real de usar o documento de Henrique antes do tempo e retirar a Lourenço toda a autoridade sobre o hotel. Não o fez. Se tomasse essa decisão em plena emergência, estaria sempre a perguntar-se se tinha escolhido ou simplesmente reagido. Naquela noite, enquanto o átrio se preparava para receber os primeiros hóspedes da reabertura, o telemóvel de Constança vibrou. Lourenço. Ela saiu para um terraço lateral ainda sem mobiliário novo e atendeu. Ainda posso arranjar as coisas, disse ele sem cumprimentar. Constança olhou através do vidro. Madalena coordenava o pessoal. Vários técnicos verificavam os quadros elétricos e as luzes dos quartos acesas desenhavam uma quadrícula irregular sobre a fachada. Arranjar o quê? Perguntou. Lourenço guardou silêncio por um instante. O suporte técnico, o orçamento, tudo. Posso devolver isso em minutos. Constança sabia que viria uma condição antes que ele a pronunciasse. Volta para casa esta noite. Amanhã entregas a direção à equipa corporativa e dizes ao meu pai que a experiência terminou. Não tens de te humilhar. Apenas parar de transformar isto numa guerra. Constança apoiou uma mão no corrimão. Meses antes, talvez tivesse tentado convencê-lo, explicar-lhe como doía a sua forma de falar ou demonstrar-lhe que ainda se podiam salvar. Naquela noite não sentiu necessidade de o persuadir. Retiraste recursos a um hotel cheio de funcionários para me obrigar a voltar para ti, disse ela. Lourenço respondeu que estava a proteger algo muito maior do que um projeto, o seu casamento, a sua família e o equilíbrio do grupo. Constança fechou os olhos durante um segundo. Já conhecia aquele vocabulário. Cada vez que Lourenço dizia estar a proteger outra pessoa, era ela quem tinha de renunciar. Não vou voltar sob uma ameaça. Ele respirou com força. Então, se amanhã alguma coisa correr mal, será porque tu escolheste que corresse mal. Constança olhou novamente para o átrio. Não, será porque tu escolheste retirar-te quando não pudeste mandar. E desligou a chamada. Durante uns segundos, Constança permaneceu sozinha sob o ar morno do porto. Podia ouvir o movimento do hotel atrás do vidro, carrinhos, passos, vozes contidas e o som breve de uma ferramenta a cair ao chão. Guardou o telemóvel e regressou ao interior. Não contou a ninguém a condição de Lourenço. Apenas pediu a Madalena que ativasse o plano de contingência completo e confirmasse cada contacto externo disponível para amanhã. Quando a diretora perguntou se Henrique enviaria ajuda, Constança respondeu que não a tinha pedido. E se Lourenço voltar a bloquear alguma coisa? Constança olhou para a recepção preparada, para as áreas fechadas deliberadamente e para a equipa cansada que continuava a trabalhar. Então abriremos sabendo exatamente quem decidiu cada coisa. À meia-noite, o Miradouro do Douro estava pronto para receber os hóspedes, embora ninguém pudesse garantir que resistiria ao primeiro dia. Mas Constança sabia uma coisa: já não entregaria a sua decisão para evitar as consequências.
O Miradouro do Douro abriu às 7 da manhã, com menos brilho do que o previsto e mais tensão do que qualquer hóspede conseguiria perceber. 2 salões permaneciam fechados. Uma parte do terraço continuava sem mobiliário, e a equipa técnica externa ainda não tinha chegado quando apareceram as primeiras reservas. Constança percorreu a recepção, a cozinha e os andares sem fingir tranquilidade. Cada responsável conhecia o plano de contingência e sabia o que podia decidir sem esperar por autorização. Madalena coordenava as incidências a partir de uma mesa provisória junto ao gabinete de operações. Quando um dos terminais da recepção falhou, ninguém ligou para a sede. Um funcionário transferiu os registros para o sistema auxiliar e outro acompanhou pessoalmente os hóspedes enquanto o serviço era restabelecido. Não era a inauguração impecável que Lourenço teria apresentado numa campanha, mas era um hotel a funcionar porque as pessoas que ali trabalhavam conseguiam dar resposta. À meio da manhã, chegou o primeiro problema grave. Uma sobrecarga deixou sem serviço parte do sistema interno que ligava cozinha, reservas e manutenção. A equipa partilhada que Lourenço tinha retirado teria resolvido a incidência em minutos. Os técnicos externos precisavam de mais tempo. Constança decidiu reduzir temporariamente o serviço de pequeno almoço tardio, fechar a venda de quartos de um piso e concentrar o pessoal nas zonas que podiam operar com segurança. Alguns hóspedes protestaram e 2 empresas pediram explicações. Ela não escondeu a situação atrás de desculpas, ofereceu alternativas, compensações proporcionadas e uma hora concreta para atualizar a informação. Madalena observou-a falar com um organizador de eventos que ameaçava cancelar uma reserva futura. Constança não prometeu que estaria tudo perfeito. Prometeu que ninguém seria enganado sobre o que podiam oferecer. O cliente manteve a reserva e aceitou rever o contrato na semana seguinte. Às 11h15, Henrique apareceu no átrio. Não levava assistentes nem pediu para falar com Constança de imediato. Sentou-se numa zona lateral e observou durante uns minutos o movimento da equipa. Quando ela se aproximou, ele perguntou unicamente se precisava de algo que estivesse dentro das condições acordadas. Constança respondeu que não. Henrique olhou para uma porta fechada que devia conduzir a um dos salões principais. Lourenço teria aberto tudo mesmo que não estivesse preparado, comentou. Constança sentiu o impulso de discutir a comparação, mas deixou passar. Eu não estou a tentar demonstrar que consigo fazer mais do que ele. Estou a tentar não prometer mais do que podemos sustentar. Henrique assentiu e foi-se embora sem dar instruções. Pela primeira vez, a sua retirada não pareceu indiferença. Pareceu o esforço consciente de não ocupar o lugar onde sempre tinha corrigido os outros. O sistema voltou a funcionar pouco depois do meio-dia, mas a pressão não desapareceu. Um fornecedor atrasou uma entrega e uma das empresas convidadas antecipou 2 horas a sua chegada. Madalena propôs improvisar um almoço na zona mais visível para criar uma impressão de normalidade. Constança rejeitou a ideia. Preferia utilizar uma sala de refeições secundária que estava completamente operacional antes de transformar os funcionários em atores de uma falsa perfeição. A decisão evitou uma cadeia de erros e permitiu que a cozinha mantivesse o serviço sem sobrecarga. À meio da tarde, os indicadores eram melhores do que o previsto. Não tinham perdido reservas importantes e as incidências estavam controladas. Constança permitiu-se beber um copo de água de pé junto a uma janela. Foi então que viu o carro de Lourenço parar em frente à entrada. Lourenço entrou sem pressa, vestido como se fosse a uma reunião comum. Alguns funcionários cumprimentaram-no com desconforto, outros evitaram olhar para ele. Constança tinha pedido que ninguém fosse informado sobre a disputa familiar, mas todos conheciam a reafetação da equipa técnica e podiam deduzir mais do que ela desejava. Lourenço percorreu o átrio, observou as zonas fechadas e parou diante da sua esposa. Vejo que escolheste abrir as coisas a meias. Constança respondeu que tinha escolhido abrir o que podia funcionar corretamente. Ele olhou em volta. Podias ter tudo pronto se tivesses aceite a minha proposta. Madalena estava a poucos metros e Constança não queria transformar a recepção num palco do seu casamento. Se vieste falar do hotel, vamos para o gabinete. Se vieste falar de nós, espera até ao fim do dia. Lourenço aceitou com um sorriso tenso. Dentro do gabinete,
Lourenço insistiu que ainda podia devolver o apoio técnico e libertar recursos antes da chegada dos grupos da tarde. Constança perguntou-lhe se o faria sem condições. Ele não respondeu. Então não é ajuda, disse ela. É uma compra. Lourenço bateu suavemente na mesa com os dedos e lembrou-lhe que qualquer diretor negocia concessões. Constança respondeu que uma concessão empresarial não exige que a diretora volte a viver com quem controla o orçamento. Continuas a misturar coisas que não têm relação, retorquiu ele. Constança negou. Estás há semanas a demonstrar que para ti tem. Lourenço levantou-se e acusou-a de ter transformado uma oportunidade de Henrique numa guerra para demonstrar que podia viver sem ele. Ela sustentou o olhar. O problema é que cada vez que descobres que o consigo fazer, sentes necessidade de aumentar o preço. Lourenço saiu do gabinete sem oferecer os recursos. Durante as horas seguintes, Constança não soube se ele se tinha ido embora do hotel. Não tinha tempo para verificar. A sala de refeições secundária recebeu o grupo que chegou mais cedo, a equipa externa estabilizou os sistemas e a manutenção conseguiu reabrir vários quartos. Às 5, Madalena entregou um resumo das incidências. Havia falhas, compensações que custariam dinheiro e decisões que teriam de rever durante semanas. Mas nenhuma crise justificava o fecho do hotel. Conseguimos, disse Madalena exausta. Constança negou com um sorriso cansado. Hoje conseguimos não afundar. Amanhã começamos a gerir. Aquela diferença resumia tudo o que tinha aprendido. Já não precisava de um dia perfeito para validar a sua autoridade. Precisava de uma estrutura capaz de corrigir erros sem depender do medo, dos apelidos ou de uma chamada de emergência. Quando o último grupo do dia terminou o registro, Lourenço reapareceu junto à zona ainda fechada do terraço. Passara horas numa sala do edifício a falar ao telemóvel, provavelmente com a sede. Pediu a Constança 5 minutos. Ela olhou para Madalena, que compreendeu sem necessidade de explicações, e assumiu o encerramento operacional. Constança conduziu Lourenço até um dos salões por terminar, onde restavam paredes recém-pintadas, candeeiros ainda embalados e uma fila de cadeiras cobertas. Não havia público nem família, apenas o ruído distante do hotel a funcionar. Lourenço percorreu a sala com uma expressão amarga. Então era isto que tu querias, disse. Um hotel aberto e eu de fora. Constança apoiou a mão numa cadeira. Não. Queria saber se conseguias ver-me tomar uma decisão sem tentares castigar-me por não escolher a tua. Lourenço respondeu que ela estava a simplificar anos de pressão numa frase conveniente. Falou de Henrique, das comparações constantes e de ter crescido a saber que qualquer erro se podia transformar numa prova de que não merecia herdar nada. Quando começaste a destacar-te, ele olhava para ti como nunca olhava para mim, confessou. Tu entravas numa reunião, solucionavas um problema e todos respiravam de alívio. Eu andava há anos a tentar que me vissem dessa forma. Constança ouviu sem interromper. Pela primeira vez, Lourenço descrevia o seu medo sem o transformar imediatamente numa acusação. Isso permitiu-lhe sentir compaixão sem a confundir com absolvição. Consigo entender que tivesses medo, disse. O que não consigo aceitar é que sentisses a necessidade de me tornar mais pequena para te sentires seguro. Uma coisa explica a outra, mas não a torna inevitável. Lourenço aproximou-se. A sua voz baixou até recuperar a intimidade que Constança conhecia demasiado bem. Disse que ainda podiam parar aquilo antes que Henrique usasse a crise para o afastar definitivamente. Podiam voltar para casa, apresentar juntos um novo plano e demonstrar que o casamento estava acima da competição criada pelo pai dele. Constança perguntou no que teria ela de ceder. Lourenço demorou uns segundos. Finalmente disse que o Miradouro devia regressar à estrutura corporativa e que ela podia assumir outro cargo importante, inclusive dirigir as operações de vários hotéis, desde que a decisão final dependesse de uma direção conjunta. Conjunta? Perguntou Constança. Lourenço sustentou o seu olhar. Nossa, como dantes! Ela compreendeu o significado. Como dantes queria dizer que ela contribuía com a sua competência e ele conservava a última palavra. Constança perguntou-lhe se apoiaria a decisão dela, mesmo que ela optasse por manter o Miradouro fora da sua autoridade direta. Lourenço
permaneceu em silêncio. Ela insistiu. Não estou a perguntar se gostas, estou a perguntar se a consegues respeitar. Ele desviou o olhar e disse que certas decisões afetavam toda a família, não apenas ela. Constança sentiu uma tristeza tranquila. Tinha esperado até aquele mesmo dia por alguma resposta diferente. Lourenço aproximou-se outra vez e pegou-lhe na mão. Se ainda me amas, não faças isto. Constança não retirou a mão imediatamente. Olhou para aqueles dedos que segurara durante anos, em hospitais, viagens, funerais, celebrações e noites em que ambos tinham acreditado que amar era o suficiente. Isso é o que andas a pedir-me há tempo demais, respondeu. Que demonstre o meu amor, renunciando a algo que tu não aceitarias perder por mim. Lourenço largou-lhe a mão como se a frase tivesse sido uma acusação injusta. Disse que ela estava a destruir o casamento por um cargo. Constança negou. O cargo apenas tornou visível o que já existia. Lembrou-lhe Braga, os méritos cedidos, Lisboa, as ordens paralelas, o fornecedor, o orçamento e a equipa técnica retirada. Não enumerou aqueles factos para o humilhar, mas para impedir que a conversa voltasse a reduzir-se a uma briga daquela semana. Cada vez que a minha decisão podia mudar algo a sério, tentaste retirar-lhe valor ou transformá-la numa ameaça contra ti. Lourenço perguntou se aquilo significava que tudo tinha terminado. Constança respirou devagar. Significa que não vou voltar a uma relação onde estar contigo depende de eu não crescer demasiado. Ele não respondeu. Pela primeira vez desde que se conheciam, não havia argumento capaz de a devolver ao lugar anterior. Na manhã seguinte, Constança entregou a Henrique a sua proposta formal sobre o Miradouro do Douro. Não pediu que Lourenço perdesse as suas ações, o seu salário ou qualquer cargo dentro do grupo. Propôs que o hotel tivesse uma direção operacional independente, objetivos auditáveis e um conselho profissional que não dependesse de instruções informais da família. Lourenço ficaria de fora da autoridade direta sobre o estabelecimento, enquanto conservaria responsabilidades noutros projetos sujeitos aos mesmos sistemas de avaliação que qualquer executivo. Madalena poderia assumir oficialmente a direção operacional diária, enquanto Constança lideraria o processo de estabilização e estratégia durante a etapa seguinte. Henrique leu o documento completo, sem interromper. Quando terminou, perguntou se aquela era uma decisão empresarial ou pessoal. Constança respondeu: tem consequências pessoais, mas consigo defender cada linha mesmo que Lourenço não fosse o meu marido. Henrique aceitou a proposta. Depois, deixou sobre a mesa uma segunda pasta relacionada com a sucessão do grupo. Explicou que já não entregaria a Lourenço o controlo pelo simples facto de ser seu filho. As futuras responsabilidades seriam atribuídas através de um sistema de governo profissional e avaliação externa. Constança avisou que não se queria transformar na substituta de Lourenço nem na nova herdeira simbólica de Henrique. Ele disse que o compreendia. Passei demasiados anos a decidir quem devia estar preparado para ocupar a minha cadeira. Talvez o problema fosse achar que a cadeira devia pertencer a alguém da família. Constança não o felicitou por aquela conclusão. Lembrou-lhe que ele tinha usado o casamento dela para obter uma resposta que podia ter procurado de outra forma. Henrique assentiu. E terei de viver com o facto de mo recordares, mesmo que nunca voltes a confiar plenamente em mim. Lourenço recebeu a decisão sem criar uma cena em público. Henrique reuniu-se com ele em privado, e Constança não pediu para estar presente. Horas depois, Lourenço apareceu em Sedofeita. Ela já tinha preparado alguns documentos relacionados com a separação, embora não houvesse ainda nenhuma pressa legal de resolver tudo naquela noite. Lourenço parecia esgotado. Perguntou se Henrique lhe tinha contado que ele perderia o caminho automático para a sucessão. Constança disse que sim. Isso o satisfaz-te? Perguntou ele. Não. A resposta desconcertou-o. Ela explicou que nunca o tinha querido ver destruído, apenas deixar de pagar o preço do medo dele. Lourenço sentou-se e pela primeira vez admitiu sem justificações que tinha retirado a equipa técnica à espera que Constança cedesse. Pensei que se precisasses de voltar para mim, lembrarias o que éramos. Constança respondeu. Isso é precisamente o que éramos, o que eu já não posso aceitar. A separação não se transformou numa batalha por cada objeto
nem numa campanha para convencer a família de quem tinha razão. Constança decidiu conservar a casa de Sedofeita durante um tempo e concordaram que os assuntos patrimoniais se resolveriam com aconselhamento independente. Lourenço manteve as suas participações familiares e continuou a trabalhar no grupo, mas já não podia assumir projetos simplesmente porque Henrique os colocava nas suas mãos. Alguns antigos aliados afastaram-se ao perceberem que as decisões teriam controlos claros. Outros permaneceram. Constança soube semanas depois que Lourenço tinha começado a trabalhar com uma equipa na qual não tinha autoridade máxima. Não perguntou se aquilo o estava a mudar. Tinha aprendido que observar cada passo dele se podia tornar noutra forma de continuar a viver em função dele. Henrique também modificou a sua presença no grupo, delegou funções, incorporou conselheiros independentes e deixou de intervir em pequenas crises que antes teria resolvido com um telefonema. O processo foi desconfortável. Em mais do que uma ocasião teve de ver as decisões de Lourenço produzir consequências sem o salvar de imediato. Constança não se tornou sua confidente, manteve uma relação correta, por vezes próxima e outras distante. Porque o reconhecimento de uma culpa não reparava automaticamente a confiança. Henrique também não o exigiu. Quando coincidiam no Miradouro, falavam de números, projetos e pessoas concretas. Uma tarde, ele quis pedir-lhe desculpa outra vez por a ter transformado em parte da sua experiência. Constança respondeu que preferia que ele demonstrasse o arrependimento de uma forma simples, não voltar a decidir por alguém em nome de a proteger. Henrique disse que iria tentar. 3 meses depois, o Miradouro do Douro tinha estabilizado a ocupação e recuperado parte dos eventos corporativos que tinha perdido durante o período de incerteza. Não se tinha tornado no hotel mais rentável do grupo, nem precisava de selo para justificar a sua existência. As áreas fechadas durante a reabertura ficaram prontas dentro de um calendário realista e a nova estrutura de compras reduziu dependências que durante anos ninguém tinha questionado. Madalena aceitou oficialmente a direção operacional e descobriu que ter autoridade também significava receber críticas que antes podia atribuir à família proprietária. Constança acompanhou-a durante a transição, mas recusou ocupar um gabinete permanente no hotel. O seu trabalho começava a estender-se a outros projetos com uma condição que ela mesma tinha negociado. Nenhuma responsabilidade estaria ligada à sua relação com os Ataíde, nem dependeria da aprovação de Lourenço. Uma manhã de outono, Constança entrou no Miradouro antes das 8. Não havia fotógrafos, discursos, nem uma placa com o seu nome. Um hóspede discutia por causa de uma fatura na recepção. Um carrinho de limpeza bloqueou durante uns segundos um corredor e da cozinha chegava o ruído de tabuleiros a ser preparados para o pequeno almoço. Tudo era surpreendentemente normal. Madalena saiu do seu gabinete com uma pasta e caminhou na sua direção. Temos um problema com o contrato do novo fornecedor. Podemos aceitar o aumento ou mudar de empresa e enfrentar 2 semanas difíceis. Constança abriu a pasta, reviu os números e perguntou que margem a equipa tinha para suportar a transição. Madalena respondeu. Depois sorriu e disse: "O que fazemos?" Constança olhou para o átrio em funcionamento, tomou uma decisão e continuou a caminhar. Desta vez, não precisou de olhar para nenhuma porta para verificar se alguém da família Ataíde estava a ouvir.